Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo com os dados recentes que saíram essa semana. Lembrando que foi uma questão, mudou o gabarito e alterou a nota de corte, tá? Então, eu estou fazendo essa análise aqui já com os dados novos da disciplina de ciências, porque alguns professores aí pediram para que eu pudesse fazer aquele trabalho que eu havia feito em matemática, tá? Bom, então eu estou aqui com a parte do edital referente ao número de vagas aí que a gente tem para cada cargo, tá? Então, o ampla concorrência aqui foi divulgado 188 vagas para ciências, PCD 13 vagas, negros, negras e afros 50 vagas. Bom, aquilo do edital que a gente já pôs em alguns vídeos, que a banca definiu que corrigiria provas dissertativas no número de 6 vezes o número de vagas que foi divulgado, tá? Para cada cargo aqui. Então, esse primeiro aqui, 6 vezes 188, a gente tem aqui, teria 1.128 pessoas convocadas para ter a prova dissertativa corrigida, tá? Então, esse número aqui de 1.128, que é o número aqui de 6 vezes o valor de vagas divulgado. Mesma coisa para PCD, 13 vagas, então aqui 6 vezes 13, 78 pessoas para corrigir a prova dissertativa. E aqui, negros e afros, 6 vezes 50, 300 pessoas. Sempre falando que isso aqui no mínimo. Então, se tiver empate, eles vão chamar 1.128. Entrou na zona de empate, eles vão chamar todos que estão empatados, o que está divulgado. Bom, saiu o número de habilitados, né? Está lá na página da FGV, alterou um pouco essa semana a nota de corte, mas eu já estou pegando os novos dados. Então, o número de habilitados aqui, a gente teve de habilitados 1.132, tá? Aqui, ó, esses 1.132 eu já falo aqui que, repare que ele cobre o 1.128. Então, a gente tem aqui, são 1.080 habilitados e 52 desses, nessa parte, são negros e afros, tá? Eles concorrem tanto aqui em ampla concorrência, como nessa lista. Então, e o PCD também entra nas duas listas, tá? Então, tem o negros e afros, tem 52 que entram aqui, e aí cobre o número de 1.128, tá? De habilitados PCD, no total, só temos 5, tá? Então, foram 5 habilitados. E negros e afros, a gente teve só 65 aqui, tá? Sendo que 52 desses estão nessa lista também. Essa lista aqui de habilitados, de ampla concorrência, a nota de corte foi 52 pontos. E alterou um pouco, porque na lista anterior estava com 51. Já PCDs e negros, a lista aqui, eles entraram com 50. Então, quem tirou 50 pontos, até porque a quantidade está menor do que o mínimo que era necessário. Então, chamou todo mundo. Não chamou mais gente, porque não tinha, tá? Está aqui no final da lista, ó. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui no final da lista, ó, ciências, tá? PCDs e negros, ó, 51 pontos, 51, 50 foram chamados, tá? E o último habilitado de ampla concorrência foi 52, tá? Então, a nota de corte aqui de ciências foi 52. Só ficou fora da disciplina de ciências os que tinham condições, quem tinha 51 pontos e 50, tá? Então, mais negros e afros, aqui o corte
passou a ser com 50 pontos. Então, repare que chamou quem tinha 50, só que a quantidade foi menor do que o número de vagas. Então, a gente teve essas quantidades aqui de habilitados, tá? O ampla concorrência, de novo, um pouquinho mais, porque pegou o empate aqui para ultrapassar. Bom, então, essas pessoas a gente tem lá 1.132, mais 65, 1.197, mais 5, 1.202 professores. Temos aqui 1.202 professores habilitados no curso de ciências, tá? Por enquanto, que são as pessoas que vão ter a tal da prova dissertativa corrigida. Bom, vai sair, não sei quando, né, a demora do gabarito, mas vai sair depois o resultado da dissertativa e eles vão somar as notas. O que vai acontecer depois? Eles vão fazer uma outra classificação de novos habilitados para a prova didática, tá? Então, depois que sair essa nota, aí tem prazo de recurso, tá? Lembrando que quem fez a dissertativa depois, eles vão deixar disponível, tá lá, 15 dias a prova, se achar que deve entrar com recurso, eles vão soltar essa nota, vão somar, e aí, para a prova didática, eles vão convocar no número de 4 vezes o número de vagas. Então, aqui, eles vão multiplicar cada quantidade aqui por 4, tá? Aqui 188, se fosse 200, 4 vezes 200 daria 800, 12,48 dá 752 pessoas. Tá? Eles vão chamar aqui 752 pessoas para a prova didática. De PCD, 4 vezes 13, 50, chamariam, né? 52, lembrando sempre no mínimo, empatado vai um pouco mais. Então, 52 no mínimo de PCD, e aqui 4 vezes 50 eles chamariam de 200 afros, tá? Para a prova didática. Bom, com a análise que a gente tem aqui, no total de negros e afros, só tem 65 pessoas na lista, tá? Então, eles vão corrigir a dissertativa de negros e afros aí, e todo mundo que tirou os 50 pontos está garantido, vocês já têm a garantia que terão a prova dissertativa corrigida, porque só tem 65, e eles chamariam no mínimo 200, tá? Então, aqui na linha de corte, para quem está vendo o vídeo de ciências que é negro e afro, ele só não vai ter só não vai fazer a prova didática lá na frente se você não tirou 50 pontos na dissertativa, que já foi feita, tá? Então, não tem corte aqui mais para negros e afros. A pessoa pode ser até cortada dessa lista, porque aqui tem 52 desse grupo nessa lista. Vamos supor que ele saia daqui, mas aqui ele entra, tá? Eu estou falando na questão de mais de 50 pontos, porque vai juntar as duas notas. Então, está garantido, pelo menos para quem é negro e afro, que nessa lista ele está garantido, que ele vai até o final. Mesma coisa com o PCD. Na lista geral, a gente só tem 5, e eles chamariam 52 para a didática, então também não tem corte aqui. E melhor, né? Como eles divulgaram 13 vagas, só tem 5 na lista inteira. Vão sobrar vagas aqui de PCD. Tá? E isso depois. Provável que depois dessas vagas venham aqui para ampla concorrência. Tem um outro vídeo meu aí, que dá para quem está vendo a primeira vez também, mostrando quanto que a prefeitura chamou nos últimos concursos, tá? Então, vou deixar aqui na parte de cima, se amplia a tela, o link, mostrando quanto que a prefeitura chama. Só para a gente ter uma ideia, às vezes esse é o número de vagas, ele é importante porque ele serve para essas relações de cortes aqui, mas a prefeitura às vezes chama 4, 5 vezes mais que o número de vagas. Então, aqui a gente tem 238, 251. A prefeitura provavelmente vai chamar 1.000 e pouco. Ou seja, praticamente todo mundo aqui que aprovar nesse concurso, isso
em 2, 3 anos, no máximo, você é chamado, tá? Então, isso é uma notícia boa aí, que a maioria aqui será chamada. Um pequeno problema que a gente tem aqui, na nossa análise, é a questão da ampla concorrência, porque a gente está com 1.132 pessoas, tá? 52 aqui de negros e afros, eles vêm nessa lista também. E aí a prefeitura só vai chamar 752 para didática. Só não, esse é o mínimo, né? Os empates chamam. Então, se a gente olhar daqui para cá esse corte, a gente tem um corte de 380 pessoas ainda, tá? Sendo que se alguém aqui de negros e afros for cortado, ele está garantido, porque ele entra aqui. Então, também esse corte é o máximo, né? Vai ser menos que esse, porque tem os empatados e tudo isso. Então, a gente ainda teria esse corte aqui, tá? Porque foram habilitados mais pessoas do que a quantidade que será chamada aqui na didática. E aí eu faço sempre um trabalhinho que é o seguinte, temos lá no máximo 380, a nota de corte foi 52, eu vou lá e faço um levantamento de quantos professores ficaram empatados com 52 pontos. Eu vou lá na relação, contei, aqui a gente tem 81 professores, tá? Com 52 pontos. Portanto, não cobre essa quantidade aqui de 380. Aí eu vou lá e levanto. Essa foi a nota de corte, aí 53 pontos. Quantas pessoas tem aqui nessa relação? 59. Aí depois, 54 pontos. Quantas pessoas tem nessa relação aqui? Vou lá e conto um por um, 69, tá? Então, aqui, ó, das 140, 209 professores, a gente tem lá um corte em torno de 380, ainda não cobriria. 55 pontos. Quantas pessoas tem aqui? 71. Tá? Então, aqui eu tinha feito 140, 209, 280. Está chegando lá, ainda não deu. 56 pontos. Eu tenho mais 81 pessoas. Tá? Capaz até que os 56 já deu corte, porque a gente fala assim, os 380, mas tem empate, tem a parte de negros e afros que talvez venham, podem vir para cá, mais ou menos aqui. Mas para garantir, eu coloco mais os 57 pontos, e aí a gente tem 59 pessoas, tá? Então, aqui já até ultrapassa o corte, ó, de novo, deu 90, 140, 209, 280, 361, 370, 420, tá? Esse grupo aqui, eu estou falando de 420 pessoas, e esse corte aqui, às vezes, né? Se a gente pegar os 52, ó, esses caras estão empatados. Se eu tirar aqui, umas 300 pessoas. Então, talvez nem chegue até os 57, porque o empate entra. Mas vamos lá. Então, eu falo assim, para quem está com 52, ele precisa avançar a nota. E isso a gente não sabe ainda o que vai acontecer, porque tem uma segunda prova que foi feita. Então, essa lista altera bastante, tá? Eu sempre falo, uma dissertativa que a pessoa tenha tirado 70 pontos e a outra tenha tirado 75, 5 pontos na dissertativa, e é bem comum acontecer isso, tá? Essas diferenças de 5, 10, 15 pontos, 5 pontos aqui, ela vai te jogar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Ela vai te jogar 420 posições, às vezes acima, tá? Obviamente que tem os outros também, mas você muda bastante, né? E aqui a gente tem 1.100, então, às vezes, 10 pontos posso garantir, você vai subir aí 600 posições. É só a gente ver a relação, tá? Se a gente vir aqui, ó, as pessoas com 52 pontos, ó, todo mundo aqui está com 52, 52, 52, 52, 52, que foi o que eu fui contando. Então, aí foi para 53, você já pulou 2 páginas. Então, imagina 5 pontos, ó, ou 10 pontos. O de 52 aqui, ó, o cara subir
lá para 62, 10 pontos de diferença, quantas páginas eu estou passando aqui, ó, tá? Então, o cara com 62 está aqui, ó, na página 43, e o cara com 52, só para fazer aqui rapidinho, essa conta eu não tinha feito, ele está vindo aqui para a página 60, tá? Sendo 38 em cada página aqui, então muda bastante, tá? Um pouco para tranquilizar aí a questão da dissertativa, porque às vezes a pessoa está preocupada e fala, foi uma nova prova, tá? Então isso aqui muda bastante. O importante é que quem está aqui está dentro do jogo, tá? Isso altera bastante aqui. E aí a gente tem, então, essa ideia aqui dos 5 pontos. Eu estou mostrando aqui, o pessoal me pediu, que ainda tem um pequeno corte aqui em ampla concorrência. Mas lembre-se que a gente está tendo 1.132 aqui, eu nem sei, mas a quantidade, quantos professores não foram inscritos em ciências? Ó. Vou até pesquisar aqui, ó, só um minuto. Bom, estou abrindo aqui o demanda por vaga, só para a gente ver, eu não tinha anotado esse número, ó. Mas quantos candidatos a gente tinha? 4.800, 4.795 professores, tá? Então, esses 1.000 aqui já, né, já venceram aí uma grande quantidade, tá? E aí a gente vai ter isso aqui. Então, é aguardar a dissertativa, eles vão soltar a classificação depois, quando soltarem a dissertativa, e a gente vai ter aqui em torno de 752 para didática. Como aqui está 80, 50, 69, 70, 80, 59, vamos pôr aqui uma média de 65 pessoas, tá? Então, eu estou falando 752, mas se eu colocar que em cada pontuação igual a gente vai ter em torno, estou pondo aqui, chutando, em torno de 65, uma média por cima, tá? A gente vai ter 7, 11, vai 817 pessoas, né? A gente teria. Como aqui tem 1.100, então esse corte cairia aí para uns 300, tá? Uns 300 e pouco. A gente está falando 380, mas entra o empate. Então, esse corte é até menor, né? Porque a gente sempre vai ter bastante pessoas, questão do empate, ok? Então, esse vídeo aqui é um pouco para mostrar a situação de ciências. Eu fiz o primeiro de matemática que o pessoal me pediu, tá? Mas também dê uma olhada lá, como eu falei, na questão da convocação. Depois, quem passar aqui, gente, tem mais uma etapinha aí, mas quem passar depois da didática, eu posso afirmar a questão estatística que eu tenho feito, que você será chamado, tá? Porque existem concursos aí antigos que eles convocavam, aprovavam aí uma quantidade tremenda de professores e acabava que não chamava todo mundo, tá? Mas esse aqui eu tenho quase certeza e posso garantir para vocês, sem erro, que quem for aprovado vai ser chamado, tá? Porque você não precisa se prender esse número de vagas. Isso aqui é uma referência, a prefeitura sempre vai chamar mais, tá? E eu mostro isso no meu vídeo, ok? Então é isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês, aí espero que, pelo menos para o pessoal que me pediu, tenha trazido um pouco de luz para vocês, ok? Então um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus.